Gostaria de conversar com vocês sobre as complicações dos tratamentos das doenças da próstata. É um tema muito importante, muitos pacientes perguntam e tem muitos pacientes chegando no consultório. Então fique com a gente e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema agora. Quando a gente faz uma cirurgia de próstata, existem muitas situações que os pacientes ficam preocupados e não sem razão. Então no passado, quando a gente fazia cirurgia aberta, era muito mais comum a gente ter complicações como, por exemplo, o sangramento urinário. Agora, essas complicações reduziram, hoje em dia a gente tem muito menos infecção, muito menos sangramento, muito menos riscos para os pacientes, mas ainda assim, às vezes acontecem algumas complicações. Então, quando a gente vai fazer cirurgia da próstata, por exemplo, uma cirurgia para câncer de próstata, a gente faz uma prostatectomia radical robótica. Tem risco, doutor? Tem risco. Então, os riscos são menores, mas pode ter risco de incontinência urinária. E a gente precisa entender isso aí, como é que a gente vai lidar com a incontinência urinária. Então, tem pacientes, às vezes, que chegam no consultório, doutor, operei com outro colega, tive esse problema, estou tendo uma incontinência urinária. Importante saber quanto tempo tem de incontinência. Isso aconteceu depois da cirurgia, foi logo imediatamente quando tirou a sonda, que começou a vazar a urina. A gente tem que avaliar em que momento que está acontecendo, quanto tempo depois da cirurgia está passando com a gente. Então, às vezes é um paciente que operou e logo ali no mês seguinte já está procurando atendimento para saber o que aconteceu. É um paciente que já fez a fisioterapia pélvica, é um paciente que está ali já há 1 ano, 2 anos com incontinência urinária, então são quadros muito diferentes. Então, se é uma incontinência urinária que aconteceu logo depois da cirurgia, o paciente ainda está naquele período de recuperação, ainda não fez fisioterapia, esse paciente a gente vai tratar ele como? Fazendo fisioterapia, fazendo uma boa avaliação, a gente consegue muitas vezes recuperar esse paciente de uma forma muito boa se a técnica cirúrgica foi afinada. Se o paciente está ali com mais de 1 ano de acompanhamento, está perdendo urina em grande quantidade, está usando fralda diariamente, uma quantidade de 3, 4 fraldas por dia, esse é um paciente que a gente vai ter mais dificuldade sim em ter uma boa recuperação. Às vezes é porque era um tumor grande que estava invadindo a uretra, às vezes é porque é um paciente que já tinha uma musculatura muito frágil, é um paciente que tem alguma doença de base que dificulta a cicatrização. Então tudo isso a gente vai trabalhar e avaliar. E aí a gente chega na questão, doutor, eu preciso operar de novo para conseguir tratar essa incontinência urinária? Se a gente esgota as outras alternativas, que incluem fisioterapia, alguns tratamentos ali que a gente envolve fortalecimento da musculatura pélvica, avaliar bem se essa bexiga de repente não é uma bexiga hiperativa, uma bexiga doente que perde xixi, então a gente pode lançar mão de algumas técnicas cirúrgicas, incluindo o esfíncter artificial e a colocação dos slings. Esse é um tema específico que a gente vai conversar mais para frente e é muito importante o paciente que tem uma incontinência urinária mais grave saber, e o urologista, especialista nessa área, vai poder dar um bom suporte. Então, se você tem incontinência urinária, uma incontinência urinária que não está melhorando após uma cirurgia de câncer de próstata, não se preocupe, não se desespere, existe tratamento. Um tratamento especializado, claro, e de acordo com o caso que você tem. Eu sou o Dr. Carlos Watanabe, sou médico especialista em cirurgia robótica e cirurgia reconstrutiva. Estou aqui para tirar dúvidas e podem deixar sugestões, comentários, a gente está aí à disposição.